Olá, bem-vindos a mais um Aeropod. Neste episódio, tenho o prazer de estar à conversa com o Luís Fernandes, um alumni que fez Erasmus na China e foi aceito para um estágio da NASA após completar a tese, onde se encontra atualmente lá como engenheiro. Venham conhecer o seu percurso. Bom dia, Luís. Eu sei que Bom dia. é de manhã. Agradeço já a tua disponibilidade por fazer esta entrevista. Começamos então pelo teu percurso académico. Gostava de saber que cadeiras ou unidades curriculares gostaste mais de fazer no técnico, como é que foi a tua tese, eventuais estágios que fizeste, o teu Erasmus e a transição para estágio, primeiro emprego, esse percurso cronológico. Ok. Bom, posso começar por dizer que entrei no técnico em 2013 e fiz o percurso normal de 5 anos. Ingressei, acabei por escolher aeronaves como meu ramo e na altura não havia a distinção entre major e minor que há hoje em dia. Apenas apanhei isso no quinto ano, quando voltei de Erasmus. Relativamente ao Erasmus, fiz Erasmus mobilidade na China no quinto ano. Acabei por escolher o quinto ano porque achei que fazer mobilidade durante a tese fosse algo interessante e dava-me a flexibilidade para não ter de estar a fazer cadeiras ao mesmo tempo que estava a fazer a mobilidade, e dava-me uma oportunidade para viajar. E acho que foi uma experiência bastante boa, bastante positiva. Acabei por ter de adiar a tese mais 6 meses. Acabou por ser uma tese de um ano. E depois da tese, acabei por fazer a tese com o professor Mário Lino, que não é muito conhecido no nosso curso. É um professor acho que neste momento está como professor associado, apenas dá, não sei se dá aulas presencialmente, mas está no IPFN. Não sei se estás, Não se estou conheces. familiarizado com. Mas se Não, quiseres, é, se quiseres explicar, sim. um, é no departamento de matemática, se não me engano, Ok, ou de física. ok. Mas pronto, ele dá teses relacionadas com aerodinâmica compressível e o hipersónico, e teses relacionadas com reentrada de corpos na atmosfera, por exemplo, que foi um dos temas da minha tese, e acabei por fazer tese com ele. E quando regressei de mobilidade na China, foi aí que comecei a procurar a sério o que fazer após terminar a tese. Tinha algumas coisas que tinha em mente. Uma delas era o IGT, Young Graduate Trainees na ESA. Andei à procura de oportunidades na Airbus, e uma das oportunidades que tive sempre de olho foram estes estágios oferecidos pela FCT, que abriam em janeiro. E pronto, tive a sorte de quando abriu o estágio na FCT em janeiro desse ano, em que estava a terminar a tese, um dos temas que lá estavam publicados era precisamente relacionado com a minha tese, e tinha bastante a ver com aquilo que eu andava a fazer. E então penso que foi por aí que consegui arranjar o estágio que arranjei depois, a começar em junho, e apresentei a tese em maio. Entretanto, fui a uma conferência em Madrid, no âmbito da minha tese, com o meu professor, em que conheci algumas das pessoas com que iria trabalhar durante o estágio, pessoas que trabalham aqui na NASA, e pronto, comecei a entrar nesse ramo e a estabelecer alguns relacionamentos que me ajudaram depois quando cheguei cá. Fiz o estágio, correu tudo bem, e tentei arranjar um emprego aqui no meu departamento, no departamento em que estava a trabalhar, porque era o departamento em que eu gostava de ficar, que é o departamento relacionado com estudos de aeronaves em reentrada, Uhum. e fazem bastantes estudos computacionais nessa fase de voo. E, no entanto, no meu departamento eles não tinham fundos para me manter, mas eu queria mesmo continuar cá, e acabei por ter um contacto externo com o chefe de outro departamento, que é neste momento o meu chefe. Uhum. Uma história engraçada, se quiseres depois posso contar um pouco mais, mas acabei por ter um contacto com ele,
e acabei por ir falar diretamente com ele, à procura de um emprego, à procura de um novo estágio, talvez, a ver se ele tinha alguma oportunidade no departamento. Fiz uma pequena entrevista, ele chamou toda a gente do departamento e tivemos uma pequena entrevista de 20, 30 minutos em que falámos um bocado sobre a minha experiência, aquilo que eu sabia fazer, aquilo que não sabia. E pronto, depois dessa entrevista, perto de um mês antes de eu acabar o meu estágio inicial, ele deu-me essa oportunidade de fazer um novo estágio, estando um pouco sempre naquela de se eles gostarem de mim, poderia ficar. Então, quando saí daqui, voltei para Portugal, estive lá 15 dias e voltei para fazer o segundo estágio. E passado 3 meses, ele deu uma notícia que ia ficar e foi fantástico. Ok, uau, pá, E aqui um estamos. percurso inacreditável, inacreditável. Então tu decidiste, portanto, fazer o Erasmus, já voltando um bocado mais ao início, fazer o Erasmus no 5º ano para teres para ser mais facilitador para ti, mas fizeste lá um ano de Erasmus, ou foi o primeiro semestre lá na China e depois tipo, o segundo semestre voltaste para fazer a tese, para iniciar a tese? Foi um ano. Portanto, Okay. eu fui no início do 5º ano, fiz algo. A minha ideia inicial era fazer o 5º ano, primeiro semestre lá, e ter o segundo semestre livre para fazer a tese. No entanto, eles não tinham cadeiras suficientes no primeiro semestre para eu obter as equivalências que precisava, então acabei por ter de dividir cadeiras entre o primeiro e o segundo semestre. Portanto, tive de fazer cadeiras durante a tese também. O que não foi assim tão mal, porque as cadeiras também não eram muito complicadas e não me ocupavam assim tanto tempo quanto eu tinha previsto inicialmente, mas sim, foi um ano. E no segundo semestre acabei por começar a tese. Começar a tese no estrangeiro não é a coisa mais fácil e ter de comunicar com o teu professor e tal, não é a coisa mais fácil, mas acabou por correr bem. E pronto, acabei por ter de adiar um pouco, também porque o tema envolvia aprender certas coisas que eu não tinha lidado durante o curso e pronto, foi assim. Uhum. Mas então, tu procuraste a orientador de tese na China, quando estavas nesse teu período de Erasmus na China, ou já tinhas um contacto com ele antes? Porque até disseste que é um professor que não é assim muito conhecida pelo pessoal de aeroespacial. Como é que houve esse contacto? Como é que procuraste assim? Como é que houve exato, essa interação com esse professor para escolheres a tese com ele? Sim, portanto foi assim um pouco por impulso. Eu, perto do fim do 4º ano, comecei a procurar temas de tese, né? Porque eu queria mesmo começar o contacto com alguém, com o professor com que fosse fazer a tese antes de me mover para a China, para Xangai. E então comecei a estabelecer o contacto com diversos professores no fim do 4º ano. Um dos professores que contactei foi o professor Mário Lino, que encontrei, já não me lembro exatamente como, mas penso que pesquisando temas relacionados com reentrada e aerodinâmica compressível Ok. no Google, na net, e acabou por me surgir o nome dele, professor no técnico. Eu não sabia quem era, mas fui-lhe bater à porta, tivemos uma conversa e ele falou-me de vários temas que me pareciam interessantes, e foi aí também que começou o bichinho pelo espaço e por este tema. Ok. Pois, isso também é importante referir que o teu mestrado é em aeronaves, certo? Aeronaves, sim. Mas sempre gostaste precisamente desse tema da reentrada atmosférica, ou seja, não achaste limitador, estás em aeronaves, procurares algo sobre espaço, por exemplo, se bem que aeronaves Não, também providencia-te com a mecânica de fluidos, que é bastante necessária também. é isso. Eu não sei se a divisão entre espaço e aeronaves está tão bem. Uhum. É tão delineada como seria de esperar, porque espaço envolve muito telecomunicações e essa parte mais eletrónica. Enquanto que aeronaves te dá aquele background em física que precisas para este tipo de aplicações. Ok. Portanto, estás na China no segundo semestre, estás a fazer a tese, ao mesmo tempo fazer algumas cadeiras por causa das equivalências. Uhum.
E, entretanto, quando é que surgiu a procura de estágios? Quando é que foste procurar pela FCT os estágios que estavam lá em exposição para fazeres, pronto, para fazer algum tipo de estágio ou algum tipo de ao primeiro emprego? Como é que isso sucedeu? Foi logo do início, a partir do momento em que comecei a fazer a tese, comecei à procura de estágios, comecei à procura de oportunidades. Sinceramente, nunca estava sempre um pouco à espera que o estágio na FCT abrisse. Sabia que o time frame era mais ou menos em janeiro e estava sempre assim um bocado naquela de, não sei se, mesmo que algum estágio aparecesse antes, não sei se iria aceitar só porque estaria naquela expectativa desse estágio abrir ou não. Não sabia se iam abrir nesse ano, não tive... Mandei alguns mails para a FCT a perguntar se abririam. Eles informaram-me que ainda não tinham a certeza, mas que se abrissem era em janeiro. Então houve um dia em que estava a escrever a tese em janeiro e vi que os estágios abriram e comecei logo a ver os temas. Os temas pareciam super interessantes e haviam dois que estavam mesmo delineados com aquilo que eu andava a fazer. Então a partir daí fiquei bastante entusiasmado e apliquei-me e tive a sorte de entrar. Perfeito. Eu tenho aqui também um apontamento. Tu participaste num projeto da ESA Academy, penso eu. Sim. Como é que surgiu? Quando é que surgiu? De que é que se tratava esse projeto? Podes falar um bocado sobre isso, só chamar? Sim. Isso foi um projeto de concurrent engineering que eles fazem, penso, não sei se todos os anos, mas pelo menos de 2 em 2 anos. Fazem, basicamente recrutam vários jovens de vários diversos países e penso que as oportunidades abrem lá para outubro. E basicamente dividem este conjunto de pessoas em diferentes grupos e o objetivo é diferentes grupos desse projeto desenvolverem em conjunto eles têm uma ideia de uma aeronave ou de um satélite que querem enviar para o espaço e as diferentes componentes desse desafio envolvem, tens a equipa da propulsão, tens a equipa das órbitas, tens a equipa do payload e todas essas equipas têm de coordenar e de desenvolver em equipa um projeto durante uma semana que acaba por ser fiável e tem muito em base aquilo que eles fazem na ESA, na vida real, em que tens um budget, tens vários objetivos e foi uma experiência bastante interessante. Foi uma experiência que mostrou um bocado o que é trabalhar algo. A ESA não é exatamente indústria, mas é muito perto da indústria do espaço e foi uma experiência interessante. Trabalhar com esse grupo de pessoas que deu para conhecer imensa gente também que está relacionada com a indústria do espaço e foi uma oportunidade que eu vi. Eu estava à meio da tese, foi em outubro. A oportunidade abriu, eu já sabia que ia estender o prazo da tese, então achei, por que não experimentar algo novo, pôr-me um bocado fora da minha zona de conforto, que concurrent engineering não sabia exatamente o que era em termos de conceito, mas depois dessa experiência fiquei com uma ideia daquilo que é possível fazer em equipa e foi bastante giro. Ok, então tiveste até um final de tese bastante ocupado, porque estás a fazer a tese, estás a fazer algumas unidades curriculares, ainda vais para esse projeto da ESA e, ao mesmo tempo, em janeiro, passado alguns meses, candidatas-te então ao FCT, a esse estágio da NASA. Sim, houve ali uma altura que foi um bocado estressante, mas como te disse, como tinha decidido já adiar a tese, a decisão de passar essa semana na ESA a fazer algo diferente acabou por não ser um fator decisivo no tempo em que demorei a fazer a minha tese. Eu já tinha delineado que ia adiar, portanto essa semana pus de parte para fazer algo novo, para me distrair um bocado também, que fazer a tese, estar um ano a fazer a tese não é a coisa mais motivante, então foi uma semana boa para me distrair um bocado daquilo que estava a fazer. Okay. A minha questão também passa um bocado por qual foi a resposta como é que é a resposta da FCT
quando se aplica um estágio desses? Há algum tipo de entrevista? Tens que enviar currículo? Como é que te candidatas a um estágio proporcionado pela FST, que neste caso era um estágio para a NASA? Basicamente, quando te aplicas, tens de submeter uma data de papéis, incluindo uma carta de motivação, cartas de recomendação e a melhor maneira a melhor forma de tu te mostrares e de mostrares aquilo que andas a fazer é na tua carta de motivação, explicares aquilo que estás a fazer e aquilo em que estás a trabalhar neste momento. Submetes o teu currículo através dessa aplicação e basicamente, passado uns tempos, eles respondem com a lista de candidatos que entraram e a partir daí não há propriamente uma entrevista, mas eles contactam-te e passado uns tempos tens de fazer uma entrevista por causa do visto, mas é uma coisa simples. Mas em termos formais não há assim nenhuma entrevista que tenhas de fazer para a FCT. Okay. Pelo menos não no momento em que me candidatei. Ok. Então a FCT analisou os projetos que estavas a fazer, a tua carta de motivação, deu o ok, estava tudo bem e finalizaste. Já sabias que ias fazer esse estágio na NASA antes de finalizar a tese, penso eu? Sim. Portanto, eu candidatei-me lá no fim de janeiro e penso que um mês depois, portanto, perto do início de março, soube o resultado. Portanto, o processo acho que é, tu envias as cartas para a FCT e a FCT partilha essas cartas com os investigadores responsáveis aqui na NASA e são eles que decidem com quem é que eles querem trabalhar. Portanto, eles olham para o teu currículo, olham para as tuas cartas de motivação e veem se és a pessoa ideal para o projeto que eles submeteram. Portanto, tu queres mesmo, a ideia é mesmo tu convencê-los que tens as capacidades que precisas para o projeto que eles estão à procura de alguém. E depois eles enviam a decisão deles para a FCT de volta e a FCT aí contacta as pessoas e aí é que entra um bocado as tuas notas, porque eles têm um ranking que envolve as tuas notas e envolve também eles associam um valor ao teu grau de adequação para um certo estágio, um certo projeto e com base nesses vários fatores fazem um ranking entre as pessoas que se aplicaram e penso que os primeiros 6 são selecionados. Ok. Então as notas do teu mestrado, porque neste momento também ainda não tinhas finalizado a tese, são importantes para a decisão final da NASA, comunica com o FST, certo? Sim, foi a única, penso que foi o único passo no meu percurso até hoje em que as notas foram de facto um fator decisivo. Ok. Pois, há bastantes temas sobre o que é que era mais vantajoso ter boas notas ou participar em atividades curriculares ou os teus projetos, assim. Isso até foi abordado até no último episódio do Aeropod. Mas então, neste caso, as notas realmente, o sistema americano valoriza até bastante as notas. Sim, não é tanto o sistema americano, mas são os fatores que a FCT ok, que a FCT FCT. associa. É a FCT que determina esses fatores e posso estar enganado, mas penso que as notas eram perto de 50% do fator que entrava para a tua candidatura, portanto era um fator bastante elevado. Okay. Tenho que admitir que normalmente as notas não são um fator muito elevado quando procuras o teu primeiro estágio ou emprego, mas neste tipo de aplicações em que estás a candidatar basicamente para uma bolsa, penso que as notas aí são dos únicos. É um dos poucos sítios onde são de facto importantes. Para haver uma distinção entre... Exato. E ao fim de cabo, tudo importa. Não são só as notas, mas também as experiências que tiveste fora do teu mestrado. Ok. Então finalizaste a tese em maio, penso eu. Sim. E rumaste aos Estados Unidos em junho? Julho? Em junho. Em junho. Sentiste preparado? Não sentiste preparado, mas quando estavas lá no estágio da NASA, sentiste que tinhas que o técnico providenciou-te os conhecimentos
suficientes ou para conseguires dar cabo do desafio que é fazer uma carreira internacional, numa empresa internacional? Diria que sim, em termos de aspectos técnicos, tive de aprender muita coisa de novo, mas o técnico de facto prepara-te para estar. O técnico, no fundo, ensina-te a aprender. E penso que essa é uma capacidade que tu ganhas no técnico durante os 5 anos. Dá-te algumas capacidades técnicas, mas ao fim e ao cabo, tu acabas por não precisar da maior parte delas no teu dia a dia. Mas dá-te também a capacidade e o espírito crítico de, se tu precisares de aprender alguma coisa, estás preparado para esse desafio e estás preparado para saber o que pesquisar, onde pesquisar, que tipo de fenómenos é que estás à procura, e dá-te assim essas ideias básicas que são fundamentais quando estás à procura quando estás a aprender sobre um tema novo. E então chegámos estava a finalizar o teu estágio. Gostava de saber mais sobre essa transição entre estágio e emprego. Tu já referiste que havia um corte de orçamento no teu projeto, por assim dizer, mas tu procuraste outro. Falaste uma história engraçada, estou pronta para ouvir. Como é que foi essa troca de projeto e efetivamente agora estás a trabalhar lá, não é um estágio, é um trabalho mesmo na Certo. NASA. Portanto, eu quando me candidatei pela FCT e quando recebi de volta a notícia que tinha entrado, havia dois projetos que me foram oferecidos, e eu tinha de escolher entre os dois projetos. Portanto, havia dois investigadores aqui na NASA que estavam interessados naquilo que eu podia oferecer, e eu tive de escolher entre os dois. E houve ali um bocado de hesitação da minha parte. Eu primeiro escolhi um, depois escolhi outro, e houve uma troca de e-mails entre mim e a FCT, e entre a FCT e a NASA, que acabou por não chegar à pessoa certa no final do estágio, até ao início do estágio. E basicamente, quando comecei o estágio cá, tinha acabado por decidir um dos estágios, e a pessoa responsável pelo outro estágio, que é neste momento o meu patrão, ou o meu chefe, ele achava que eu ia fazer o estágio dele. Então ninguém o avisou que eu não tinha escolhido o estágio dele, então ele estava à minha espera. Eu acabei por não aparecer, não é? E passado quê? Aí um mês ou um mês e meio, eu sabia que ele dá estes seminários semanais e é responsável por eles, e qualquer pessoa pode ir assistir. Então eu decidi ir a um desses seminários, e pronto, acabei por decidir falar com ele no fim do seminário e apresentar-me, e apesar de não ter sido a minha culpa, eu decidi pedir desculpa ainda assim e explicar a situação, e ele de facto estava à minha espera no início do estágio. Ficou um bocado à toa quando eu não apareci, mas pronto, acho que foi bom estabelecer esse primeiro contacto, e ele ficou com uma boa imagem minha assim que me apresentei. E após estabelecido esse primeiro contacto, quando eu soube que não ia conseguir ficar no meu departamento onde estava a fazer o estágio originalmente, essa foi a pessoa que me ocorreu, a quem eu pudesse perguntar se tinha alguma oportunidade caso não conseguisse ficar no primeiro departamento. E eu sabia que o tipo de tópicos em que eles trabalhavam na equipa dele eram super interessantes. Eu já tinha ido a alguns desses seminários após esse primeiro encontro, e sabia que eles trabalhavam muito com aerodinâmica computacional e que tinham imensos recursos aqui. E pronto, foi assim que comecei esse contacto, e foi a partir daí que estabeleci essa ligação com o meu chefe agora. Ou seja, há aí uma boa importância nos contactos que tu obtens e que tu falaste também quando foste apresentar a tua tese em Espanha. E esses contactos já te valeram para iniciares um bom percurso nos Estados Unidos. Voltou outra vez também a tua boa insistência no seminário, e a falar com o teu professor também abriu-te essa possibilidade, essas novas portas de continuar a trabalhar. Portanto, há aqui uma boa dica de
se é uma cena que queres mesmo fazer, se consegues sempre tentar falar com alguma pessoa, alguém responsável, alguém que compreenda e que, pronto, tentar Sim, encontrar soluções, não é? sem dúvida, essa é uma das minhas recomendações, é que se tu conheces alguém se sabes um professor que tem um contacto, ou se sabes de alguém que tem um contacto de um sítio para onde tu queiras estagiar ou eventualmente trabalhar, não tenhas medo em pedir ajuda, pedir um contacto, pedir um primeiro encontro, porque as pessoas normalmente estão bastante abertas à possibilidade de te ajudar e querem te ajudar. Nem sempre resulta, às vezes não têm tempo, às vezes estão Sim. ocupados com outra coisa e pronto, tens de perceber que não vai resultar sempre, mas diria que acima de 90% das pessoas estão abertas à disponibilidade de te ajudar e querem te ajudar. E tens de pôr um bocado nessa posição em que estás disponível e tens de mostrar aquilo que queres. E tens de mostrar que queres mesmo trabalhar na área e estabelecer esse primeiro contacto, acho que é bastante importante. Perfeito. Se calhar eu tenho uma curiosidade mais a nível pessoal, que é, tu fizeste Erasmus na China e agora estagiaste e estás a trabalhar nos Estados Unidos. Normalmente há um certo receio em fazer uma carreira internacional, porque vai ter que sempre haver uma adaptação ao país em que estás a estudar ou em que estás a trabalhar. Como é que foi a tua adaptação? Houve alguma dificuldade assim que te recordes ou alguma. Exato, que adaptação é que tiveste que fazer a estes dois países? Bom, eu diria que a mobilidade na China me preparou bastante bem para vir para os Estados Unidos. A transição entre Portugal e a China foi bastante mais chocante do que a transição entre Portugal e os Estados Unidos. Nós estamos bastante habituados à cultura americana, desde filmes, internet, tudo. Somos sempre constantemente expostos a esta cultura. Vir para cá, de facto, expõe-te a coisas novas que não tinhas ideia, mas a transição não foi complicada. Diria que, pronto, a fase mais difícil está a ser neste momento em que não posso visitar a família, não posso sair daqui neste momento, mas não só por causa desta pandemia, mas por causa do meu visto neste momento. E, de facto, a transição entre Portugal e China foi mais complicada. A cultura é bastante diferente, mas penso que se for sempre com outras pessoas, tens sempre Um apoio. aquela sensação de nunca estás sozinho, estás com outras pessoas que estão a partilhar a tua experiência e há sempre aquele companheirismo que acabas por partilhar. E, portanto, na China, tanto para a China como aqui, vim com outras pessoas que me ajudaram a facilitar esta transição. Perfeito. São bons conselhos para terem em atenção. Então, se calhar, finalizo com esta última pergunta, que é, já falaste sobre a importância de expor às pessoas e tentar falar com as pessoas para obter algum tipo de oportunidades. Também falaste sobre a importância de mobilizar-te, tentar adaptar, se calhar, ir com alguém para um país diferente, por exemplo, para a China, para servir de apoio. Que isso são conselhos fantásticos. Se tiveres algum conselho sobre a tua experiência para pessoas que estão, por exemplo, agora a procurar o seu primeiro emprego ou os primeiros estágios, ou algum conselho que gostarias de ter recebido na tua altura? Eu diria que se estão à procura de um estágio ou se estão a candidatar a uma bolsa, por exemplo, a carta de motivação é a coisa mais importante e cartas de recomendação também. Se vocês estão a trabalhar com algum professor que é reconhecido na área ou se conhecem algum professor durante as vossas cadeiras que vocês sabem que está relacionado com a área, falem com esse professor, digam que estão interessados na área, perguntem que tipo de contactos é que ele tem e tentem estabelecer o contacto com alguém desde cedo, penso que isso é
vai-vos ajudar bastante quando quiserem trabalhar, seja para o grupo em que essa pessoa trabalha ou eventualmente estabelecer algum tipo de projeto com essa pessoa. Penso que isso é fundamental. Okay. Perfeito. Adorei estar à conversa contigo, Luís. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Muito obrigado. De certeza que a tua experiência vai servir agora de inspiração para toda a gente que está, se calhar, um bocado indecisa contra o seu futuro, está à procura que está a finalizar a faculdade agora. Muito obrigado, Luís. É uma altura estressante, mas continuem e de certeza que vão encontrar o vosso sítio e vão encontrar a vossa oportunidade. E obrigado, Pedro, pela oportunidade de me expor um bocado a minha experiência aqui no vosso podcast. E continuem o bom trabalho, que eu gostei imenso da iniciativa. Muito obrigado. Até já. Obrigado.